E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, reacendendo a chama do nosso ministério. Eu ainda me lembro muito vividamente deste pregador extraordinário de pé numa plataforma pregando uma mensagem que mexeu profundamente com o meu coração. Não apenas o ouvi, mas também o observei. E tinha algo nele que realmente moveu minha vida. Estava tão empolgado em ouvi-lo porque nunca o tinha ouvido antes. E não fiquei nem um pouco desapontado. Eu pensei, meu Deus, que obra maravilhosa o Senhor fez na vida deste homem. Então, alguns anos se passaram e ele veio a esta mesma igreja e pregou um avivamento. Me lembro exatamente onde me sentei. Sentei-me bem ali, naquele lado, no assento da ponta. Estava tão empolgado. Ele pregou a semana inteira, uma semana inteira. Nenhuma alma se moveu, absolutamente nada aconteceu. Foi uma das semanas mais mortas que já passei na minha vida. Lembro-me de estar sentado ali com emoções terrivelmente mistas. Uma delas era o espanto de um homem cujo coração ardia tanto por Deus, alguns anos atrás, pudesse ter se apagado. E, em segundo lugar, medo e pensamento: Deus, poderia isso acontecer comigo? Às vezes, pensamos que para a chama morrer no coração de um homem, ele tem que se tornar liberal e começar a não acreditar mais na palavra de Deus. Ou algum pecado grotesco em sua vida. Mas a verdade é que nada disso precisa ser verdade. A chama, aquela motivação real, profunda e permanente, aquela agitação no coração de um homem, que estava lá quando ele primeiro começa a pregar o Evangelho, não significa que ele tenha que parar de acreditar na palavra de Deus, ou cair em algum pecado grotesco. Mas algo, algumas coisas ou atitudes começam a mudar na vida de uma pessoa, e aquela tremenda chama, aquela energia, aquele impulso, aquele poder, a unção de Deus, se vai e nos fazemos a pergunta: por quê? Deveria ser algo que não apenas nos espanta, mas que deveria assustar cada homem e cada mulher de Deus que o está servindo, porque não existe exceção. Não há platô e não há lugar na vida para onde se possa correr. Ou nós andamos obedientemente diante de Deus, ou algo acontece com a chama que incendeia nosso coração. Bem, quero que abram, se puderem, em 2 Timóteo, porque o título desta mensagem é Reacendendo a Chama do Nosso Ministério. Reacendendo a chama do nosso ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, discutindo algumas questões relacionadas à igreja, mas principalmente é uma palavra de encorajamento para ele, bem como uma palavra de instrução. E se notarem, começando no verso 3 desse primeiro capítulo, ele diz a ele: Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti nas minhas orações, noite e dia, ansiando por ver-te ao recordar as tuas lágrimas, para que eu possa encher-me de alegria. Ele diz: Pois recordo-me da fé sincera que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita em ti também. E por esta razão relembro-te que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de timidez ou medo, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, lembre-se que o apóstolo Paulo estava escrevendo ao jovem Timóteo, que agora está pastoreando, ou pelo menos pregando na igreja em Éfeso, e Éfeso era um grande centro religioso, centro comercial, um grande centro político da Ásia, e o templo de Diana estava lá, e toda a prostituição que estava misturada com toda a adoração deles era um terrível lugar para servir a Deus. E aqui estava o jovem Timóteo pregando, e Paulo, conhecendo sua personalidade e sua disposição, sabia que ele precisava de um grande encorajamento, mas lembre-se que Timóteo não tinha a epístola aos Romanos, a epístola a Filemon, ou aos Colossenses e Efésios, todas essas. Ele só tinha o que o apóstolo Paulo ensinara. E é claro, as verdades do Antigo Testamento que ele aprendeu. Então, ele não tinha o que eu e você temos, não podia abrir um versículo aqui e voltar para uma passagem aqui e ser encorajado. Então,
O apóstolo Paulo está tentando encorajá-lo. Está tentando encorajá-lo em seu ministério porque ele vê e detecta que esta chama está tremeluzindo um pouco. Então, o que eu gostaria que olhássemos nesta passagem é isto: contra o pano de fundo do que estava acontecendo aqui na vida de Timóteo. E quanto à sua vida e quanto à minha. Como nós reacendemos essa chama, esse ardor que Deus colocou em nosso coração quando nos chamou para pregar o Evangelho e ensinar sua palavra. Não somente nesses ministérios, mas também em qualquer ministério para qual a pessoa possa ser chamada. Quer seja cantar, ensinar, administrar, ou o que quer que seja. Mas em qualquer área. A mesma coisa que aconteceu com o homem, que mencionei há alguns instantes, pode acontecer com qualquer um. E é interessante que certamente tinha começado a acontecer na vida de Timóteo, porque em 1 Timóteo, se notarem, no versículo 14 do 4º capítulo, ele diz a ele aqui, versículo 13, ele está falando sobre dar atenção à leitura da palavra de Deus e assim por diante, e ele diz no versículo 14, não negligencies o dom espiritual que há em ti, o qual te foi concedido por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, ele detectou nele a possibilidade dessa chama começar a tremeluzir. Então, se notarem em capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 20, ele diz a ele, ao concluir esta epístola, ele diz, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evita os falatórios vazios e os argumentos opostos do que é falsamente chamado de conhecimento. Ele diz, lembre-se do que lhe foi foi-lhe confiado o chamado, foi-lhe confiado o dom. E Deus não chama todo homem, não presenteia cada pessoa da mesma forma. Ele diz, mas você guarde o que lhe foi confiado. E o que Paulo está tentando fazer é encorajá-lo, bem como avisá-lo. Agora, quando você chega nessa passagem de 2 Timóteo, eu creio. O apóstolo Paulo, ele tenta encorajar Timóteo de 4 maneiras, e de 4 maneiras que todos nós precisamos de vez em quando. Vocês notarão, começando no capítulo, ele diz no verso 3, graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, da forma que meus antepassados o fizeram, ao lembrar-me constantemente de ti nas minhas orações, noite e dia, ansiando por ver-te, ao recordar as tuas lágrimas para que eu possa encher-me de alegria. Uma das maneiras que ele queria encorajá-lo é lembrá-lo de que ele o amava. Estava pensando nele e o amava. Não é verdade que um dos fatores mais motivadores em toda a nossa vida, todos nós que o servimos, é saber que alguém nos ama e que alguém se importa conosco. Não basta que todo mundo nos ame, é muito importante que alguém nos ame e que alguém se importe conosco e que alguém diga eu amo você e que alguém diga eu me importo com você, estou interessado no que está acontecendo em sua vida. A segunda forma que ele, creio eu, queria encorajá-lo é esta, e é que ele queria afirmar seu próprio senso de confiança no jovem Timóteo. Se observar o que ele diz nesse verso 5, ele diz, pois recordo-me da fé sincera que há em ti, você recebeu de sua avó e de sua mãe. Ele diz, agora estou certo de que habita em ti também. Afirmando nele que via algo no jovem Timóteo, que mexia com seu próprio coração, ele diz, vejo dentro de você essa fé. Eu sei que ela está aí. Ele diz, é evidente que ela está aí. Ela estava na sua avó, estava na sua mãe, e agora está em você. E ele diz, estou confiante de que habita em ti também. Então, ele queria encorajá-lo, dizendo, Timóteo, eu vejo algo dentro de você que encoraja meu coração. A terceira maneira que queria encorajá-lo era lembrá-lo de sua herança familiar. Ele disse, esta fé que você tem, eu a vi primeiro em sua avó, Lloyd, e na sua mãe, Eunice. E existe uma herança que ele tinha. Estava simplesmente dizendo a ele, como Deus trabalhou na vida deles e veja o que ele fez na vida deles, certamente você quer que ele faça o mesmo na sua. E eu penso na minha própria vida, e penso em, não na minha avó, porque minhas avós, ambas faleceram antes de eu nascer, mas no meu avô. Eu me lembro da fé do meu avô e que incrível influência ele teve sobre mim em 5 dias. Eu fui vê-lo, ele morava na Carolina do Norte, passei bem 6 dias eu passei com ele. Tudo que fizemos foi conversar. Bem, eu ouvia e ele falava. Eu saí daquela semana com meu avô, com completo senso de direção para minha vida, meu ministério. Eu nem percebi o que tinha acontecido naquela época. A fé do meu avô, Deus fez algo no meu próprio coração, da maneira mais incomum.
Ninguém pode preencher o lugar de um pai, ninguém pode preencher o lugar de uma mãe, então ele diz a Timóteo, Timóteo, você tem uma herança impressionante em sua avó, em sua mãe, que fé essas mulheres tinham? Ele não disse só isso, a quarta maneira que queria encorajá-lo, ele diz, por esta razão, relembro-te que reavives o dom de Deus que há em ti. O que estava fazendo? Lembrando-o e afirmando. Eu sei que o Espírito de Deus veio sobre você. Eu sei que você foi agraciado, eu sei que você tem um chamado em sua vida. Então aqui está Paulo encorajando. Mas não é verdade que todos nós também precisamos disso? Que alguém nos ame, que alguém se importe. E que alguém veja Deus trabalhando em nossa vida, nos fazendo crescer. E alguém está ciente da rica herança que temos. E alguém também está ciente de que a própria evidente mão de Deus está sobre nós, porque o que está acontecendo não poderia ser verdade sem a presença de Deus. E pensa em quantos pastores por aí, por toda esta nação, por todo este mundo, e ninguém nunca diz a eles, eu amo você, eu me importo com o que acontece com você. Quero que saiba que eu vejo o Senhor Jesus trabalhando em sua vida. Quero que saiba que eu sou grato a Deus pelos seus pais, seus avós, que enriqueceram sua vida. Agora você é capaz de enriquecer a minha. Por fidelidade a Deus, agora eu quero te dizer, sim, eu creio que Deus o chamou. Eu vejo a mão de Deus sobre você. E eu sei que a unção de Deus está sobre você. Obrigado, pastor. Quantos homens de Deus precisam disso? E com poucos deles ouvem isso? Porque estão muito preocupadas consigo mesmas, com grandes expectativas de seu pastor. A maioria, muitas vezes, é absolutamente impossível e nunca param para pensar. Quero te dizer uma coisa, meu amigo. Quando foi a última vez que pensou no seu pastor dessa maneira? E quando foi a última vez que parou para dizer a ele, eu só quero que você saiba que eu te amo. Eu amo por pregar a verdade para mim. Eu amo por ser fiel semana após semana. Eu amo por saber que eu posso confiar, minha família. Enquanto você prega e ensina o evangelho, eles ouviram a verdade. Quando foi a última vez que disse que o amava? Quando foi que agradeceu por deixar Deus trabalhar na vida dele? Quando foi a última vez que você o lembrou de sua herança? A última vez que disse a ele, pastor, eu sei que o Espírito de Deus trabalha em você. Não negligencie isto. Todo homem de Deus precisa disso. É exatamente o que Paulo estava fazendo com Timóteo. Agora, por que ele estava encorajando? Porque ele via algo na vida dele. E havia muitas coisas que são muito evidentes na vida de Timóteo que causaram, talvez, aquela chama tremeluzir. Mas o que é que causa isso em nossas vidas? Provavelmente as mesmas coisas. Como sabemos quando acontece? Então, o que eu gostaria de fazer é, talvez, falar principalmente aos pastores e a vocês que têm esse tipo de responsabilidade. Eu creio que provavelmente uma das mais claras evidências que a chama começou a tremeluzir e o calor está começando a se apagar, e a emoção e a motivação, algo está acontecendo, é que quando um homem começa a reciclar continuamente sermões antigos, isso é um grande sinal de que algo está acontecendo com a chama. Amém? Amém. É difícil para um pastor admitir, mas sabemos que é verdade. Quando ele começa a reciclar continuamente sermões antigos, o que acontece é que, às vezes, um sujeito chega à idade de 50, 60, já pregou sermões suficientes e vai para uma nova igreja, sabe o que acontece? O que ele faz? Em vez de entrar na palavra de Deus, descobrir algo novo sobre Deus e Deus manter a chama ardendo em seu coração, ele começa a se acomodar e pregar de novo a mesma coisa velha. Não que não era verdade, mas o que eu pensaria sobre isso é o seguinte, alguém diz que é como esquentar um biscoito. Não pode esquentar um biscoito velho muitas vezes, depois de um tempo, ele fica tão duro, não é muito digerível, então você e eu precisamos nos lembrar. Pregar algo de vez em quando, isso é outra coisa, mas reciclar os mesmos velhos sermões. Por que alguém faz isso? Porque, vejam, em algum lugar ao longo do caminho, ele perde... Ouça, em algum lugar ao longo do caminho, seu interesse é tão desviado que ele perde... ouça isso. Ele perde a emoção de descobrir algo novo sobre Deus por si mesmo. Não pregar um sermão, descobrir algo novo sobre o próprio Deus. Então, como resultado de perder isso, algo está acontecendo na vida dele. Aquela emoção, aquela empolgação, toda vez que ele abre a palavra de Deus, não que tipo de sermão vou pregar para outra pessoa, mas Deus, o que vai dizer ao meu coração? O que vai trabalhar em minha vida? O que vou descobrir de novo sobre ti? O que sobre os teus caminhos eu vou descobrir que eu nunca soube antes? Quando você perde a emoção de estudar a palavra de Deus, quando você perde essa emoção, isso diz algo sobre seu desejo por Deus, diz algo sobre o que nos falta em nosso desejo de conhecê-lo. Não conhecemos como gostaríamos de conhecê-lo. Podemos estar emocionados o suficiente para apostar toda a nossa vida eterna nele, mas nenhum de nós o conhece o suficiente. E ouça, se você pensar nisso, o homem de Deus
recebe um salário para estudar a palavra de Deus. Conheço muitos leigos que diriam: "Ei, eu adoraria que alguém me pagasse para estudar a palavra de Deus e me pagar para ficar de joelhos, me pagar para me preparar, para compartilhar o evangelho com o mundo." Se um homem perde isso, algo aconteceu com a chama em sua vida. Quando ele fica desanimado por causa de coisas que acontecem ao seu redor, ele começa a ficar deprimido e começa a olhar em volta e culpar os outros pelas suas circunstâncias. Alguma coisa está acontecendo com a chama que Deus acendeu quando chamou para pregar e ensinar a palavra de Deus. Então vejam, é tão fácil. Todos nós passamos por circunstâncias, situações e provações. E o diabo sabe como jogar água na chama de um servo de Deus. Pode ser a água fria dos problemas financeiros, pode ser a água fria dos problemas familiares, pode ser a água fria da falsa doutrina na igreja, pode ser a água fria da crítica, da fofoca e todo tipo de coisa que acontece na igreja, e o pastor se torna objeto dessas coisas. Podem ser problemas de saúde que acontecem, pode ser o fato de que simplesmente perde o senso de visão. Todos tínhamos uma visão, todos tínhamos um chamado em nossas vidas. Quando nos chamou pela primeira vez, tínhamos essa visão do que Deus queria fazer. Tínhamos motivação, tínhamos impulso e energia. Tinha algo acontecendo dentro de nós, não era algo forçado. Algo estava acontecendo, algo estava sendo derramado em nós. Algo era derramado através de nós, não podíamos esperar levantar no domingo pela manhã e compartilhar o que Deus estava fazendo. E de repente, durante um período, de alguma forma aquela chama começa a tremeluzir. E começa a se apagar. E a motivação não está lá, e a energia não está lá, o impulso não está lá. E você começa a olhar em volta para culpar e ver o que está acontecendo. Satanás faz tudo o que está ao seu alcance para umedecer e para matar o fogo na alma de um homem. Então a pergunta é: como reacendemos a chama? Então quero compartilhar com vocês algumas coisas que acho que Deus está no processo e me ensinou ao longo dos anos, que eu sei que funcionam comigo. A primeira é esta. Quando o menor tremeluzir começa a piscar no meu coração, a primeira coisa que eu quero fazer é dobrar os joelhos e ter um reabastecimento do Espírito Santo, ou seja, ter que examinar a minha vida e me arrepender de tudo e qualquer coisa que Deus traga à minha mente. O reabastecimento no Espírito Santo. Todo mundo tem um vazamento de vez em quando do Espírito em sua vida. Nossas mentes vagam, entramos em coisas, assim por diante, e o que acontece? É por isso que ele diz: enchei-vos, continue sendo cheios do Espírito Santo, porque cada vez que tomamos uma decisão errada, uma decisão que é pecaminosa de alguma forma, grande ou pequena, o que seja, naquele momento não estamos cheios. Ele diz: sejam cheios do Espírito Santo. Então, uma das principais maneiras que Deus reacende sua chama é que o Espírito de Deus nos enche de novo e de novo. Ele está mais uma vez no controle, mais uma vez no comando, mais uma vez reinando e governando dentro de nós. Essa é a número 1. A segunda coisa, não coloco nesta ordem particular por qualquer razão. A segunda é esta. E é que rever aqueles tempos passados em sua vida, quando a chama estava ardendo e brilhando mais forte. Pergunte a si mesmo: Deus, o que estava acontecendo em minha vida quando a chama do Espírito, e quando o objetivo e a visão, quando minha missão, e quando meu chamado era tão importante para mim, o que estava acontecendo na minha vida, Deus, naqueles dias quando eu senti seu Espírito tão tremendamente e eu mal podia esperar o domingo chegar, mal podia esperar para entrar na tua palavra, descobrir algo sobre ti, o que estava acontecendo na minha vida naqueles dias. E vai descobrir algumas coisas acontecendo que não deveriam estar acontecendo. Ou pode perguntar: Deus, o que está acontecendo agora, que não acontecia naquela época? Então, há algo sobre rever nosso passado, olhando para trás para ver como Deus trabalhou no passado e o que estava acontecendo em nossas vidas, quais eram as circunstâncias, então, comparando com agora. Então, quando penso em toda essa ideia de reacender a chama, uma parte muito importante é esta, ou seja, refocar nossa atenção em Deus. Percebe, se você e eu vamos reacender a chama, uma das coisas absolutamente necessárias é examinar qual é o meu foco. Meu foco está na igreja ou nas circunstâncias da minha vida? Nas coisas que acho que não estão certas, nas coisas que eu quero? Qual é o meu foco? Será, ouça isso agora, será que sou um obcecado por Jesus? Eu sou obcecado por Ele? Estou absorto no trabalho? Estou totalmente entregue ao trabalho? Não totalmente entregue, não obcecado com o trabalho, obcecado por Jesus, apenas por Jesus. Qual é o foco da minha atenção? Ele está nos sermões? Ele está na igreja? No crescimento da igreja? Ele está na salvação das pessoas? Qual o foco da nossa atenção? O único foco da nossa atenção
que é legítimo aos olhos de Deus é que estejamos fixos e firmados nele. Deus quer o nosso foco nele. Ele diz: eu guiarei com meus olhos e o ensinarei no caminho que deve andar. Como Deus vai nos guiar se ele vai nos guiar com seus olhos se não estivermos focados nele? Há uma quarta coisa que acho muito importante para avivar essa chama e, como ele diz, é acendendo o dom que está em você, e é que, ouça, rejeitar as mentiras de Satanás. Rejeitar as mentiras de Satanás. Ele vai te dizer: veja, você está desanimado, sua saúde não está bem e as pessoas acham que você não está indo muito bem e você deveria sair do ministério. O que deveria fazer? Ficaria melhor fora do ministério. Arrume um emprego fazendo outra coisa, não vai ter que aguentar todas essas pessoas fazer tudo isso. Portanto, o que ele faz? Apenas sussurra, sussurra, sussurra o que está fazendo, colocando água fria no fogo de Deus em seu coração. É por isso que é muito importante ser capaz de detectar as mentiras de Satanás, absolutamente rejeitá-las. Tudo o que tem que fazer é simplesmente dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu escolho não acreditar nesta mentira, a rejeito como uma mentira do diabo, me recuso, absolutamente me recuso a aceitar isso. Pare com isso. E, meu amigo, o Espírito de Deus em você vai te capacitar a encerrar isso. Você não tem que acreditar nisso, não tem que reconhecer isso, não tem que aceitar como verdade. Quando o diabo começa a dizer que você não consegue, não vai dar certo, que está perdendo seu tempo, ninguém se importa, e daí? Quer saber? O diabo disse tudo isso a Jesus. O apóstolo Paulo ouviu isso muitas vezes de Satanás. Muitas vezes. Mas ele permaneceu inabalável porque estava comprometido com Cristo. O que me traz provavelmente a mais importante de todas essas é a seguinte. Quando aquela chama começa a tremeluzir e você começa a se sentir fraco, começa a se sentir um pouco frio em seu coração, meu amigo, a coisa mais importante que pode fazer é retirar-se. Ouça, retirar-se, vá para algum lugar. 3 dias, 5 dias, o que quer que seja. E fique a sós com o Senhor Jesus Cristo e renove a sua íntima, privada comunhão com Ele. Agora, quando alguém diz: não posso sair por 3 dias, sim, você pode. Você não conhece a minha igreja? Não preciso. Não poderia tirar 3 dias? Sim, poderia. Sabe como sei que pode? Porque se você pegasse uma gripe e ficasse de cama por 2 semanas, sim, você poderia. Então, a verdade é que todos podemos. A questão é esta: será que eu percebo que será necessário para avivar a chama? Você pode fazer todas essas coisas. Há algo sobre ficar a sós com Ele, algo sobre estar sozinho com Ele, sobre não atender o telefone, não falar com outra pessoa, estar sozinho, fechado para Deus e fechado com Deus e fechado a sós com Ele. Não existe nada, é como colocar gasolina neste tremendo dom que Deus te deu. Quando fica sós com Ele, pede: Senhor, sonda o meu coração. Deus, eu quero ser tudo que Tu queres que eu seja, tudo que me chamaste para ser. Eu não quero ter falta de nada, Deus. Agita a alma do Teu servo, agita meu coração. Trabalha em minha vida, purifica-me, enche-me, o que for necessário, Senhor. Eu quero ser restaurado na minha intimidade contigo. Mais importante, acima de tudo, em toda a vida, é aqueles momentos quando você e o Senhor Deus, juntos, calmamente, ouvindo a Ele, em comunhão com Ele, compartilhando com Ele, ouvindo a Ele, te purificando, o que você está fazendo, está crescendo nesse maravilhoso e íntimo relacionamento com Ele. Não há tempo, nada na vida mais importante que isso. Nada, absolutamente. Porque, ouça, não há lugar onde o combustível seja derramado mais profusamente sobre a chama do coração de um homem do que quando ele fica sós com Deus e abre sua alma diante de Deus e absoluta e total honestidade e absoluta e total abertura e diz: Deus, fala o coração do teu servo. E você pode dizer hoje: bem, eu sinto como se fosse um monte de cinzas. Não apenas uma chama tremeluzente, sinto-me como cinzas. Ouça, Deus pode pegar cinzas e Ele pode fazer uma combustão acontecer no seu coração. E alguém vai se perguntar: o que foi que aconteceu com você? Não o que aconteceu com você, mas quem aconteceu com você. E a pessoa de Jesus Cristo, mais uma vez, fazendo o quê? Tomando sua posição de Senhor em sua vida, o absoluto com quem você está totalmente obcecado em seu relacionamento amoroso. Então diria uma outra coisa, e é isto: apenas retorne ao seu trabalho. Comprometido, vou fazer exatamente o que Deus mandou fazer. Não importa o que, até que Deus me chame para casa. É um recompromisso com o trabalho.
Veja, você não se recompromete com o trabalho porque circunstâncias mudaram. As circunstâncias podem nunca mudar. Não devemos viver pelas circunstâncias, por isso ele disse, não olhem ao redor de vocês. Não olhem ao redor para as circunstâncias em sua vida, mas mantenham o foco em Deus, lembrando, ouça com atenção. Deus não te chamou ser. Deus não chamou você exceto. Deus não chamou você talvez. Ele chamou você para andar obedientemente diante dele e segui-lo. E ele diz, quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Então quero desafiá-lo hoje a fazer esta simples pergunta. Você diria que a chama na sua vida é tão brilhante hoje quanto era quando Deus o chamou para pregar pela primeira vez, ou mais brilhante? Espero. Você diria que está tão empolgado em entrar na palavra de Deus e descobrir algo novo sobre ele neste domingo quanto estava quando começou o ministério? Você diria que você é mais dependente dele hoje do que foi um dia? Que pode honestamente dizer de todo o coração, total rendição, total dependência, total confiança e totalmente focado em ti? É o que Deus quer em nossa vida. Nossa chama vai brilhar mais forte e nunca tremeluzir, enquanto pudermos dizer a Ele, Pai, totalmente rendido, totalmente dependente, totalmente confiante e totalmente focado. Essa chama será como o holocausto que nunca vai tremeluzir, uma única vez. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Você já parou para pensar no que um retrato de você revelaria? O que você acha que Deus vê quando Ele olha para você? Nós nos vemos como uma obra inacabada. Quando Deus olha para você, Ele vê quem você pode se tornar. O que Ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de dignidade e uma pessoa de grande promessa. Não subestime quem você é. Nós somos obra de suas mãos, criados em Cristo Jesus para boas obras, obras de suas mãos, uma obra-prima, algo de notável significado. Não somos os primeiros a buscar uma vida com propósito. A Bíblia nos fala de muitos que seguiram um caminho específico, passo a passo, com coragem, com entrega, em busca de um propósito mais profundo, uma paixão mais forte e uma paz duradoura. Apresentamos o seu caminho rumo ao propósito, paixão e paz. Um devocional de 90 dias inspirado nos ensinamentos atemporais do Dr. Charles Stanley. Dê o próximo passo rumo à vida que Deus planejou para você. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.